Quero pedir a vocês que abram aí o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 22 a 33. Vamos ler Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Imagine aqueles homens ali, todos morrendo de medo e gritando apavorados, hein? Jesus, o versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, ou seja, coragem, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o 32 diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nosso coração, possamos tirar lições para as nossas vidas e nos animar na certeza de que não há tempestade que o Senhor não possa acalmar, não possa trazer esse alívio, né? E possa tranquilizar qualquer tempestade em nossas vidas, em nossos corações. Tempestade, irmãos, é sempre sinônimo de transtorno, traz ideia de transtorno, sejam transtornos físicos, espirituais, emocionais, psicológicos. A tempestade tem uma ideia de dificuldade, de problemas, provações, lutas, tudo isso representa as tempestades na vida. Agora eu quero perguntar a você e a todos nós, né? Quem nunca enfrentou uma tempestade na vida? Todos nós já enfrentamos alguma tempestade na vida. Quem ainda não enfrentou, vai enfrentar, porque as tempestades são inevitáveis. Ou a gente está antes da tempestade, ou durante a tempestade, ou depois da tempestade. Mas nós, nesse exato momento, todo o mundo todo inteiro entrou em uma grande tempestade, que é a pandemia do coronavírus. É uma grande tempestade na vida de toda a humanidade. Dessa vez foi uma tempestade geral, foi igual o dilúvio, né? que alcançou o mundo inteiro. Então, essa tempestade do coronavírus alcançou toda a humanidade de vez. E elas são, como eu falei, as tempestades são incontroláveis por nós. Nós não podemos controlar, mas Deus pode. Elas são inesperadas e são inevitáveis. Mas quando a gente confia em Jesus, quando a gente tem o Senhor conosco nesse barco, assim que nós seremos vitoriosos na tempestade.
Então, meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que sempre a tempestade traz um sentimento de medo. No meio da tempestade, sempre o medo está presente, o medo, as angústias, né? A incerteza, e esses sentimentos podem vir até a depressão, a ansiedade, todos esses sentimentos estão no meio da tempestade, geram todos esses sentimentos. E o medo é um dos maiores que a gente tem. Quem não está com medo, né? Dessa situação do coronavírus? Nós somos humanos e a gente nutre vários tipos de medo, né? A gente tem medo de contrair o coronavírus, a gente tem medo de não ter lavado a mão direito, a gente tem medo de contagiar outra, a gente tem medo que um familiar seja contagiado, que a gente morra ou alguém da nossa família morra. O medo sempre está presente no meio das tempestades. E é algo natural porque nós somos humanos. Humanamente falando, esse medo ele vem sem pedir permissão. Ele entra sem pedir licença, o medo na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz, não temas, várias vezes, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Meus amados, eu tive tanto medo de ir para a África, vocês não têm ideia não. Quando eu estava no seminário, as pessoas diziam assim, Nelly, no seminário, mais de 20 anos atrás, quase 30, as pessoas diziam, Nelly, tu tem cara de missionária na África. Eu pelava de medo da África, eu tinha pavor. Eu dizia, não, nem fale nisso, vá você, ou mande quem você quiser para a África, eu mesmo não vou não, vai mandar quem você quiser para a guerra, rapaz. Eu brincava com as meninas. Eu não vou não, lá é guerra, lá é terrorismo, lá é tanta doença, porque só porque eu sou negra, vocês querem me mandar para a África, rapaz? Eu brincava com as meninas, mas no meu coração realmente eu tinha medo de ir para a África, eu tinha até assim receio de que eu achava que todo muçulmano era terrorista. Isso não é verdade, nem todo muçulmano é terrorista, existem facções terroristas no meio do islamismo, mas não são todos. E mesmo assim, e se fossem, eles precisavam conhecer Jesus e serem transformados. Então, eu tinha muito medo, mas graças ao Senhor que com medo eu fui assim mesmo, porque a gente tem que enfrentar o medo. E quando Deus confirmou meu chamado, eu fui com medo e tudo. Eu sei que Nalva também teve os medos dela para deixar seu trabalho, né? 21 anos de trabalho e quase perto de se aposentar, teve que vencer o medo e enfrentar. Os discípulos, amados, acabaram de presenciar um milagre da multiplicação dos pães e ainda estavam com o coração endurecido, como diz em Marcos, capítulo 6, 52, Marcos diz que eles ainda nem tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e estavam com o coração endurecidos. Eles ainda não tinham certeza que Jesus era realmente o Filho de Deus, porque na primeira tempestade, que está em Mateus 8, 23, quando Jesus acalma a tempestade, eles dizem assim, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Quer dizer, eles não estavam tão seguros assim de que Jesus era realmente Deus, de que Jesus... Então, eles tinham acabado de presenciar aquela multiplicação dos pães e o coração ainda estava endurecido. A gente tem presenciado tantos milagres que Deus tem feito na nossa vida. Eu mesmo, antes eu tinha ido para o seminário, Deus tinha feito tantos milagres na minha vida, a minha igreja me sustentou lá naquela época, e eu vi Deus fazer tantas coisas na minha vida, e eu tinha medo, eu estava com o coração endurecido, não queria ir para a África. Assim a gente fica, né? Deixa o medo se somar em nosso coração. Então, Jesus queria ensinar uma lição para os discípulos de fé e dependência de Deus, para prepará-los para vencer as tempestades. E o tema que eu quero falar nessa noite é como enfrentar e vencer as tempestades da vida. Jesus queria prepará-los para
enfrentar as tempestades da vida, para vencer, para confrontar com fé. Com fé. Jesus estava trabalhando a fé deles, que ainda não estava firmada na rocha que é Cristo. Eles ainda estavam incertos, eles não tinham nem entendido o milagre da multiplicação. E o texto não diz, mas parece que já havia alguma ameaça de chuva forte, de tempestade que estava assim, porque Jesus precisou impelir os outros textos, porque essa passagem está em Mateus, está em Marcos, está em João. Só Lucas que não escreveu, não relatou esse evento. Então, parece que ia chover, ou estava fazendo alguma ameaça de chuva, porque Jesus precisou impelir, obrigar praticamente os discípulos a entrar, ordenar que eles entrassem no barco e passassem para outra parte do Mar da Galileia, né? Que o Mar da Galileia era um lago, né? De 225 metros de metros e abaixo do nível do mar. E era cercado de montanhas, e era propício a tempestades. Ele tinha 50 metros de profundidade. E ali, eles já conheciam o Mar da Galileia, e se tivesse uma ameaça de tempestade, eles já estavam tremendo de medo. Por quê? Porque eles já tinham passado por uma experiência de tempestade, que o barco quase tinha afundado, e Jesus estava com eles no barco e salvou a vida deles. Mas dessa vez Jesus ia ficar, e mandou eles irem na frente. Jesus queria provar a fé deles, como em meio às lutas, às provas e às tempestades da vida, Jesus prova a nossa fé. As tempestades servem para provar a nossa fé. E eles estavam com medo, na verdade, aflitos, estavam intranquilos, reticentes, mas Jesus disse, vai, confia, vão, pode ir que eu vou depois. Mas o que a gente o que eu quero chegar aqui com vocês é que eles foram, claro, porque Jesus impeliu, Jesus ordenou e eles foram, mas eles estavam intranquilos, como eu disse, porque Jesus ficou atrás, né? E quando eles entraram no barco e começaram a entrar e a navegar, a situação complicou tanto, né? Havia já passado muito tempo, Jesus ficou atrás, porque Jesus ficou para orar, para despedir a multidão da multiplicação dos pães, e chegou a escuridão e Jesus não vinha, e o mar começou a ficar agitado, o barco sacudido pelas ondas, vento contrário, ondas altas, e eles se encontraram em apuros em meio à tempestade. Meus amados, quando Jesus nos mandar, quando Jesus disser vá, confia, porque ele garante. Jesus e o Pai são um. Se Jesus ficou na terra, mas Deus estava com eles. Jesus tinha dito várias vezes, eu e o Pai somos um. Eles não precisavam ficar tão atemorizados assim. Nós estamos, amados, também com essa pandemia. O barco da nossa vida está no meio, como eu falei, dessa pandemia, no meio da escuridão. Não temos controle de nada, não temos certeza de nada, não há vacina, muito medo, falta de perspectiva, medo de muita gente, as pessoas que... nós também temos medo, que nós somos humanos, mas também a gente vê o número de mortes aumentando, pavor, sofrimento, agonia, muitos infectados, violência doméstica, desemprego, tanta coisa. Que tempestade é essa? Mas o que fazer? Como enfrentar essa luta? O que é que Jesus quer nos ensinar com esse texto? O que a gente precisa fazer para vencer essa tempestade que está assolando a humanidade de todos nós? A primeira coisa, primeiro ensino que eu aprendo nesse texto é que a gente deve confiar que Jesus está no controle.
Confie, meu irmão, que Jesus está no controle. Confia, minha irmã, que Jesus está no controle. Confia, missionária Nelly, que Jesus está no controle. Jesus estava consciente. Quando Jesus disse a eles que fossem, Jesus, ele não abandona ninguém. Ele disse, eu não te deixarei nem te desampararei. Jesus não abandonou aquela multidão que ele tinha alimentado e agora ele queria despedir a multidão para depois ir. Os discípulos precisavam entender que Jesus, ele iria. Se ele disse que iria, ele iria. Simplesmente, quando Jesus nos dá uma palavra, creia e obedeça. Olha, meus amados irmãos, na África, eu e Nalva enfrentamos muitas situações em que parecia difícil, parecia impossível, mas quando Jesus mandou, a gente foi e obedeceu. Por exemplo, eu quero dizer para a gente plantar aquela igreja naquele bairro com 10 centros de bruxaria. A gente não queria ir para aquele lugar. A gente não queria ir para aquele bairro, era um bairro difícil, um bairro cheio parecia uma mata, uma floresta, mas tinha casas assim espaçadas, muitos centros de bruxaria. A gente não queria, mas Deus disse vai, e a gente obedeceu e foi. E ali a gente começou a evangelizar naquele bairro e começou a ver Deus fazer milagres e compramos aquele terreno ali e naquele bairro que tinha 10 centros de bruxaria, Deus levantou um templo para ele, né? E vidas foram salvas, e o nome de Jesus foi glorificado, né? E aquelas pessoas foram se convertendo. Depois a gente construiu a escola para 200 alunos, porque quando Jesus diz, ele manda você ir para um lugar, você obedeça, porque ele garante a presença dele, ele garante a vitória. Então, nós também enfrentamos tempestades ali, naquela situação daquele bairro cheio de... Nós enfrentamos perseguições, a gente ficou enferma várias vezes, como Nalva falou na outra live dela, não sei quantas, mais de 10 malária, mais de 10 febre tifoide, era dores que a gente sentia, né? Um trabalho muito pesado, mas recebemos a vitória, mas a garantia de que Jesus estava conosco, que ele estava no controle, que nada ia sair do controle dele, era que nos dava força para prosseguir. Então, siga em frente, avance, não pare de crer, não desanime, no meio dessa pandemia, no meio dessa luta. Se Jesus disse, vá na frente que eu estou com vocês, confia que ele e deixa as tuas preocupações nas mãos do Senhor. Então, essa é uma das primeiras lições. Confie e obedeça quando Jesus te mandar. Mesmo que Deus estiver te chamando para ir a um campo missionário e você achar que é difícil, como eu achei, que vai ficar enfermo ou que vai ficar no meio de guerra, o Senhor garante, Ele está no controle, Ele está no controle da sua família, no controle do nosso país, no controle do mundo. Ele garante, Ele só está provando a nossa fé. A segunda lição que eu queria tirar desse texto é que Jesus quer nos ensinar em meio à tempestade, priorizar nossa vida com Deus. O versículo 23, ele diz, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Porque os discípulos sabem que Jesus ficou para orar. Claro que Jesus compartilhou com eles, né? Pode ir que eu vou ficar, despedir a multidão, vou orar e depois eu vou. Então, se Mateus escreveu, Marcos escreveu e João escreveu, é porque Jesus tinha compartilhado com eles que o mais importante é a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. A gente parar no meio da tempestade, para enfrentar a tempestade, ore, busque a presença de Deus, passe tempo com Deus. Antes de qualquer coisa,
Para vencer a tempestade é preciso estar com Deus, é preciso estar aos pés do Senhor. Não se enfrenta a tempestade despreparado espiritualmente. Nós precisamos estar sós com Deus. Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Estar com o povo. Havia momentos que Jesus oraria com eles também, mas nesse momento Jesus precisava estar sós com o Pai, porque havia uma grande tempestade na frente e Jesus queria ensinar os discípulos que tempestade se vence de joelho, orando, clamando na dependência de Deus. Se não fosse, meus irmãos, as orações dos irmãos por nós na África, os irmãos que ficam a sós de joelho na presença do Senhor, intercedendo pelos missionários, se não fosse os próprios nós também nos colocarmos aos pés do Senhor, seria difícil enfrentar os desafios da África, porque lá nós vemos quase que a olho nu, nós vivemos tempestades terríveis, de enfermidades, de provações, de setas malignas sobre nossa vida. E a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Olha, meus irmãos, há uma experiência que eu e Nalva, nós promovemos na igreja, quando a igreja já estava plantada, nós já tínhamos muitos convertidos e tudo, nós promovemos 40 dias de oração, né? E no primeiro dia, Nalva sabe disso, que no primeiro dia, quando a gente começou os 40 dias de jejum e oração, aí Satanás se levantou contra nós e aí entrou um ladrão na nossa casa. Quando a gente chegou da igreja, a casa estava de perna pro ar, tudo revirado, a porta quebrada e tudo, e a gente reviraram tudo. Pensa numa tempestade dentro de casa. E aí a gente colocou a nossa vida nas mãos do Senhor e a gente tranquilizou nosso coração, né, Nalva? E assim a gente disse, não vamos desistir dos 40 dias de oração, não. Satanás está pensando, ele é um derrotado. Nós vamos fazer os 40 dias de oração, sim. Nessa noite, nós dormimos com a porta aberta, só com cadeado, tinham arrombado a porta, a gente... E levaram o computador novinho. Nalva está escrevendo aí. O computador de Nalva novinho. Mas o resto das coisas não levaram, não. Mas o computador novinho de Nalva levou. Mas não levou nossa paz. Não levou nossa tranquilidade. Não levou nossa confiança em Deus. Nossa fé e o nosso desejo de estar aos pés do Senhor. Amém? E assim... no meio da tempestade, priorize sua vida com Deus, que se você está firmado em Deus, Ele nos dá paz em meio à tempestade. A terceira lição que Jesus quer nos ensinar em meio à tempestade é que creia que Ele virá ao seu socorro. Ele virá ao seu socorro. Versículo 25 e 26, deixa aberta aí a Bíblia, viu, amados? 25 e 26 diz assim... Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma! E gritaram de medo. Olha, meus irmãos, seja qual for o seu problema, Jesus vem ao seu socorro, ao meu socorro. No meio dessa pandemia, Jesus vem ao nosso socorro. Nossa fé está sendo provada, né? Como o ouro, né? É provado no fogo. Mas nós estamos sendo provados nessas águas da tempestade. Mas Jesus é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor do vento. Ele é o Senhor do mar. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele vem em nosso favor. Como diz o hino, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Senhor está indo a seu favor, ao meu favor. Ele tem o tempo certo de agir. Ele veio na quarta vigília da noite, que era mais ou menos de 3 horas da manhã
às 6 da manhã, na alta madrugada, quando você estiver buscando a presença do Senhor, clamando a Ele vem em seu favor, Ele vem em nosso favor para nos socorrer, para nos ajudar, para nos dar livramento, para nos dar vitória. Não adianta tentar remar sozinho, os discípulos estavam remando, tentando remar, fazendo a maior força no outro texto, né? Diz que eles estavam tentando remar com toda a sua força. Não adianta tentar remar sem Jesus, tentar remar nessa tempestade por sua própria força. Não tente resolver o problema sozinho. Confia seu problema ao Senhor. Creia que Ele está no controle, creia que Ele virá a te socorrer. Há um texto em Isaías 41:13, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ele é o nosso ajudador, Ele vem ao nosso favor, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente nem orar sabe, a gente tenta fazer as coisas com nossa própria força, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é que nos dá a vitória. Creia que Ele é suficiente. Não crie fantasma. Não fica pensando que essa pandemia é um fantasma que se levante contra nós. Sossega teu coração, que Jesus, ele já nos garante que não existe fantasma. Às vezes os fantasmas são criados na nossa cabeça, né? É preciso confiar plenamente que Jesus é o Senhor. Não existe essas crenças, né, de tanta fantasia que as pessoas criam, tantas superstições e tantas crendices, mas não existe nada disso. Quem existe é Jesus. Os espíritos dos mortos não têm mais nenhum poder sobre essa terra. A Bíblia diz isso. Os discípulos ainda estavam assim, meio confusos. Que Jesus precisava ensiná-los a fé, a confiar que Jesus é o Senhor e que não existe nada disso de fantasma, e que o seu Senhor chegou para ajudar. Ah, meus irmãos, tantas lutas nós enfrentamos, tantas batalhas na África, tantas febres tifoides, tantas malárias, tantas vivendo no meio de pessoas tuberculosas, tanto livramento de morte nós tivemos, né? Uma vez, são tantas experiências, uma vez eu estava num salão ajeitando meu cabelo, né, Nalva? E aí, Nalva foi comigo, né? E aí, quando Nalva saiu assim, eu só vi quando Nalva voltou com o braço inchado, tinha caído e tinha deslocado o braço. E aí eu estava com o cabelo, né, com relaxamento no cabelo, aquela luta, e eu paralisei. E aí Deus usou o cabeleireiro, que eu também estava imobilizada praticamente. E o cabeleireiro Deus usou, e ele colocou na mesma hora o braço de Nalva no lugar. E a gente saiu do salão correndo e fomos para o hospital. Chegou lá, o médico disse assim, que se o rapaz não tivesse colocado o braço de Nalva no lugar, que ela teria problema. Jesus veio ao favor de Nalva, Jesus veio ao nosso favor, no momento que a gente precisou, e socorreu Nalva. Foi logo depois da inauguração do templo. Nalva está aí escrevendo que isso aconteceu depois de uma grande vitória. Satanás tenta levantar-se contra nós, vem as lutas, vem as tempestades, mas também o Senhor está ao nosso lado e vem para nos socorrer, para nos guardar, para nos livrar, para nos dar a vitória. Ah, meus irmãos, são tantas experiências. Eu lembro quando eu fui levar um tuberculoso para o hospital, dentro do táxi, o tuberculoso, a pessoa que estava com tuberculose, tossia tanto dentro do táxi, que é aqueles carros, né? Os carros velhos caindo nos pedaços assim, mas assim estava eu e ele. O homem já estava ruim mesmo, tossiu tanto, e Deus me livrou. Eu não peguei tuberculose, né? E ele ficou muito ruim mesmo, que ele teve que fazer o tratamento. Assim Deus
Deus nos livra em meio a tudo isso, Deus nos dá vitória. A quarta lição, meus irmãos, é: não temas, Deus está contigo. Né? O versículo 26 e 27 diz assim: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Imagine aqueles homens todos no barco, um montão de homens, gritando de medo, de pavor, apavorados. E Jesus disse: não temas. Olha, meus irmãos, algumas pessoas já disseram que a palavra não temas está na Bíblia, tem 365 vezes na Bíblia, 366 vezes essa expressão, mas isso não é um fato, isso é fake, viu? Não é uma notícia correta. Não tem 366 vezes na Bíblia a palavra não temas, mas a expressão não temas está várias vezes, é uma das expressões mais usadas na Bíblia, uma das ordens mais repetidas na Bíblia, mas não tem 366 vezes, sabe por quê? Deus não precisa ser lembrado das suas promessas, nós que precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Ele prometeu que estaria conosco. Se ele disser uma vez não temas, a gente não deve temer, porque ele honra a sua palavra e as suas promessas são sempre sim. E se ele diz não tema, a gente não deve deixar o medo dominar. Olha, escute bem, ter medo a gente pode ter, a questão é não deixar o medo dominar, o medo paralisar, o medo te bloquear, o medo te tirar da realidade. É isso que não se pode. O medo te assombrar. É isso que Jesus está dizendo. Não temas que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele é o nosso Deus. Ele tem um domínio sobre o mar, ele anda sobre as águas, ele está sobre todas as coisas, ele é o soberano, e ele disse: eu estou contigo, o soberano está comigo, está com você, está conosco. Não devemos temer, não devemos ficar assustados. Isaías 41:10, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha mão direita vitoriosa. O Senhor nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Ele está conosco, ele está ao nosso lado. Ele nos sustentará, ele nos fortalecerá, ele nos dará a condição de vencer essa tempestade. Ele é o nosso Deus. Ele tem o domínio sobre essa pandemia, sobre esse coronavírus, sobre todas as situações, sobre qualquer problema que você está enfrentando na sua casa, problemas relacionais com sua família, problema de enfermidade, problemas de saúde, como eu já falei, problema de desemprego, seja qual for o teu problema, o Senhor está contigo e diz: não temas que eu te ajudo. Ah, meus irmãos, mas o medo às vezes insiste em vir, mas a gente tem que enfrentar, que Deus nos dê forças para lutar, porque olha, irmãos, na África também, quando teve aquela epidemia do Ebola, que foi um vírus que estava matando meio mundo de africano e estava se alastrando pela África. Eu e Nalva tivemos medo, sim, de que chegasse em Guiné, porque se chegasse em Guiné seria um desastre, mas quando a gente se voltou para Deus, a gente diz: nós não podemos ficar assim tão temerosas não, porque se Deus nos chamou a gente está aqui para enfrentar e para lutar, e se chegar a gente morre, mas a gente morre feliz porque está fazendo a vontade de Deus, e o morrer é lucro para quem está no centro da vontade de Deus. Então não tema, porque o Senhor está contigo, seja o que for. Nós enfrentamos também quando minha mãe faleceu, a mãe de Nalva, um mês depois. Foram tantas lutas, meus irmãos, mas o Senhor sempre nos encorajando, sempre dizendo:
não temas, eu estou com vocês, eu dou força a vocês, eu consolo vocês, eu abraço vocês. Foi duro passar pelo luto no campo. Eu perdi 3 entes queridos. Uma irmã, minha mãe 3 meses depois, meu pai 7 meses depois. Mas Deus me deu o seu consolo. Deus deu consolo a Nalva. 1 mês depois, a mãezinha dela também se foi. Nós, uma consolando a outra, uma ajudando a outra. O Senhor está dizendo, eu estou contigo. Passares pelas águas, eu estou contigo. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Em qualquer situação que a gente enfrentar, Deus está conosco em todos os momentos. A outra lição, a 5ª lição do texto, é que enfrente a tempestade com fé e coragem, como no versículo 28 a 30, enfrente a tempestade com fé e coragem. Veja bem, Jesus disse, coragem, bom ânimo, eu sou com vocês, não tema. Mas veja que ousadia de Pedro. No versículo 28, e respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Estava escuro, ele não via quem era. Né? Ele não estava identificando que era Jesus, estava tudo escuro, já era madrugada. Mas ele disse assim, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor sobre as águas. E Pedro foi o mais corajoso. Pedro teve uma fé tremenda. A gente às vezes quer criticar Pedro que ele afundou. Só afunda quem tenta, né? Então é preciso tentar, não deixa o medo te paralisar, tem que enfrentar a tempestade com coragem e fé. E Pedro foi o único que saiu do barco, os outros ficaram lá, paralisados, com medo, sem ação. O medo tira a nossa ação, tira a nossa reação, nos imobiliza. Mas o que é que acontece? Pedro saiu do barco, enfrentou a tempestade com fé e coragem. Ele foi ao encontro do Senhor, mas houve um problema aí no meio. Quando ele estava olhando para Jesus, ele foi vitorioso. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vencendo a tempestade. Mas quando ele foi olhar para a tempestade, olhar para o vento, olhar para o problema, ele afundou. Isso é o que acontece com a gente. Quando a gente olha para o problema, olha para a circunstância, olha para os ventos contrários, aí a gente afunda. Porque a gente precisa enfrentar a tempestade olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus. Olhando para ele com coragem, com fé. Mas se a gente vacilar, que Jesus nos entende que nós somos humanos, se a gente vacilar, a gente tem ainda a alternativa de pedir socorro, Jesus, socorre-me, Jesus, ajuda-me, Jesus, tu sabe que eu sou tão fraco, tu sabe que eu sou tão débil, tu sabe que eu sou tão imperfeito, tão limitado, eu tenho meus medos, eu olhei para a tempestade, eu olhei para a circunstância, nós olhamos para os problemas, sim, porque nós somos humanos, mas o Senhor, quando a gente vacila, ele estende a sua mão e nos socorre. Quando a gente pede socorro, ele nos ajuda. E Pedro gritou, Senhor, ajuda-me, socorre-me, eu estou afundando. E Jesus socorreu a Pedro. Se você está afundando, se você está olhando para o lado, para a circunstância, para esse coronavírus, e está desanimado, está abatido, está deprimido, está angustiado, está sem ter mais nem reação, você está imobilizado. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele estende a sua mão para você. Ele vem, estende a sua mão para mim. Ele quer te socorrer, ele quer te ajudar. Ele quer te dar essa vitória. Olha, meus irmãos, a águia é um animal que ela enfrenta a tempestade. Quando a tempestade vem, a águia, em vez de se esconder, ela avança contra a tempestade e ela sobe bem alto, porque acima das tempestades está o sol brilhando. Então, acima dessa tempestade, nós temos o sol da justiça, Jesus que está brilhando, que está dizendo
eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, não temas. Meus irmãos, na África, eu e Nalva tivemos um medo terrível de dirigir. Eu chorava, eu e Nalva, a gente tinha pesadelo, a gente tremia, suor frio, a gente tinha pavor de dirigir na África, a gente teve muito medo, mas a gente precisava dirigir para a gente poder realizar todas as tarefas que a gente tinha que enfrentar. A gente tinha que construir um templo, a gente tinha que visitar tantas famílias, a gente tinha que levar tanta gente em hospital e a gente tinha pavor de dirigir por causa do nosso medo. O carro que a junta ia nos dar, desde que a gente chegou no campo, para facilitar a obra, demorou a gente só 8 anos depois, né, Nalva? Uns 8 anos depois foi que a gente foi ter a coragem de fazer uma autoescola, porque as pessoas jogavam na nossa cabeça, aqui as pessoas, aqui qualquer acidente, daqui vai acontecer não sei quantas coisas, aqui vocês vão pagar não sei quantas coisas, aqui o povo quer bater no carro e vocês não vão conseguir, aqui é horrível, as pessoas jogavam tanta coisa na nossa cabeça, mas quando a gente olhou para Jesus, enfrentou o nosso medo e a gente diz, nós vamos porque Jesus está conosco, Ele vai nos fazer dirigir, a gente conseguiu dirigir, e quando a gente conseguiu, o carro veio e a gente pôde produzir muito mais na obra do Senhor, quando a gente não olhou para a circunstância, olhou para Jesus. Com Jesus, meus amados, a gente vence. Não olhe a circunstância, olhe para Jesus. Não olhe a tempestade, não olhe o coronavírus, não olhe a pandemia, não olhe quantas pessoas já morreram. A gente tem que olhar para orar, para ter misericórdia e para interceder, para se colocar aos pés do Senhor, para oferecer alguma ajuda nesse sentido. Mas assim, ficar apavorado achando que isso vai acontecer e que a gente vai morrer e que não sei o quê. Não. Olhe para Jesus, Ele vai fazer essa tempestade passar. E por último, meus amados irmãos, esteja convicto que Jesus está no barco, que com Jesus no barco a tempestade passará. Quando Jesus ele entra no nosso barco, na nossa vida, Ele nos dá a certeza que a tempestade vai passar, que a tempestade, porque Ele é Senhor sobre a tempestade. Ele é Senhor do vento, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor das circunstâncias adversas, Ele é Senhor sobre essa pandemia, sobre esse coronavírus. Esse coronavírus não é mais poderoso que o nosso Jesus e Ele está no controle disso tudo e Ele está no barco da nossa vida e ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Assim diz o Salmo 23. Então, esteja convicto que Jesus está no barco, e quando ele entrou no barco, né, ele socorreu Pedro, e o versículo 32 disse, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus já tinha acalmado uma tempestade anterior, quando eles estavam apavorados na outra tempestade, que o barco estava enchendo de água, e ele pensou que Jesus estava dormindo, estava indiferente, e Jesus acalmou a tempestade. Jesus acalma a tempestade, Jesus está no barco conosco. Agora é preciso ter essa certeza, essa convicção de que Jesus está no barco, de que Jesus está contigo. Adore a Jesus, reconheça que Ele é o Filho de Deus. Ali no versículo 33, os outros todos se aproximaram dele no barco, né? E adorando, dizendo, né? E adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Agora sim, eles estavam convictos de que quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz em meu lugar, morreria na cruz mais tarde, no lugar dele, no meu lugar, no seu lugar. E quando esse Jesus está no nosso barco, está na nossa vida, a vitória é certa,
Podemos adorar Jesus não apenas depois que ele faz o milagre. Adoremos a Jesus antes, adoremos ao Senhor sempre. Reconheçamos o seu poder, reconhecemos sua presença, reconheçamos a sua soberania sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. Pois é, meus amados, não sei como você está se sentindo no meio dessa tempestade do coronavírus. Não sei que tipo de sentimento você está tendo, se você está como os discípulos ali, apavorados, gritando de medo. Estavam assim, completamente até desanimados, né? Desfalecidos, porque Jesus disse: tem bom ânimo, angustiado. Não sei o que você está passando, ou se existe alguma outra tempestade que você está vivenciando, algum problema familiar, alguma luta no casamento, algum filho na droga, alguma situação, um desemprego, eu não sei. Mas você não está sozinho, nem eu. Nós não estamos sozinhos. Confiemos que Jesus está no barco conosco, ele está no controle dessa situação, ele vem ao nosso socorro e essa tempestade vai passar. Tudo passará, porque Jesus, ele é todo-poderoso, ele é soberano e ele se importa com nós. Ele não está dormindo no barco, ele não está indiferente, distante, ele está vendo tudo o que está passando e ele vai entrar com providência. Creiamos nisso e desde já agradeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor por tudo que ele tem feito, está fazendo e fará. Façamos a nossa parte, confiemos e descansemos nele, porque ele está pronto a ajudar. Ele disse: não temas que eu te ajudo. Não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo. E estar com Jesus é melhor que tudo. Jesus não disse que a gente não enfrentaria tempestade. Ele disse que estaria conosco em meio à tempestade. E a presença de Jesus é que nos dá a certeza da vitória.